pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar falando de um assunto muito legal, relativamente novo, mas que já tem gerado muito sucesso no tratamento do linfoma de Hodgkin, que é a imunoterapia. Como eu já falei para vocês, esse termo imunoterapia é bastante amplo, a gente usa para diversas situações em que a gente usa da nossa imunidade para atacar as células tumorais. Mas no linfoma de Hodgkin, e esse termo acabou sendo mais nichado para um tipo de imunoterapia que são os chamados inibidores de checkpoint. Tá? E como que funciona essa imunoterapia? Então a primeira coisa que vocês precisam entender é que quando surge uma célula doente, uma célula tumoral, o nosso corpo tem mecanismos de combater essa célula doente. Na verdade, a gente está fazendo a todo momento células doentes, células tumorais, mas as nossas imunidades que atacam essas células dão conta de ir lá e matar essas células tumorais. Eventualmente, a gente ainda não sabe 100% pelos quais os motivos, a gente tem algumas células que escapam do nosso sistema imunológico. É justamente essa célula que é defeituosa, que cresce descontroladamente e que escapa da nossa imunidade, que vai levar aos diversos tipos de tumores que a gente tem. E hoje, cada vez mais, a gente consegue entender por que o nosso corpo não está atacando essa célula. Existe uma via muito falada, que é o que a gente chama de checkpoint, né? A gente hoje sabe que as células tumorais, elas expressam uma proteína que quando as nossas defesas chegam para atacá-la, elas são desligadas, os nossos linfócitos são desligados, eles entram num termo que a gente chama de apoptose. Tá? Isso é feito por uma proteína chamada PDL1. Tá? E no linfócito a gente tem um receptor chamado PD1. E, obviamente, identificando isso, o próximo passo era gerar uma terapia para isso, e foi uma terapia de extremo sucesso, levando inclusive o Prêmio Nobel de Medicina alguns anos atrás. O que é interessante é que é um tipo de terapia que não funciona só para o linfoma de Hodgkin, mas funciona para praticamente todos os tipos de tumores. Então a gente tem aprovação hoje para pulmão, rim, bexiga, e vários outros tipos de tumor, inclusive o linfoma de Hodgkin. Então, o que a gente está falando? A gente está falando de normalizar a nossa resposta imunológica contra essas células tumorais. E os resultados são muito impressionantes. Então, mesmo quando a gente tem pacientes aí com 6, 7 linhas de terapia, a gente está falando mais ou menos aí de 80% dos pacientes tendo algum grau de resposta, 70% a 80% mais ou menos, e grande parte desses pacientes tendo respostas muito duradouras. Tá? Então, a gente entende hoje que a imunoterapia é muito importante no linfoma de Hodgkin e vai fazer parte do tratamento do linfoma de Hodgkin em algum momento. Tá? Hoje ainda em terapias mais futuras, ou seja, após mais linhas de terapia, mas a gente vem migrando para linhas mais precoces. Então, por exemplo, o pembrolizumab hoje, ele já tem aprovação para ser utilizado como primeiro resgate. A gente não utiliza, a gente ainda continua utilizando a quimioterapia, porque foi um número pequeno de pacientes que foram testados nesse cenário, mas a gente já sabe que isso é o futuro. E mais do que isso, o futuro talvez seja a combinação dessas imunoterapias com os tratamentos que a gente já lança mão, por exemplo, a quimioterapia. Então, seja no cenário do resgate, seja em primeira linha, a gente tem resultados muito significativos dessa combinação. A gente teve recentemente uma publicação no cenário de recaída da combinação do pembrolizumab com uma quimioterapia chamada GVD, que 95% dos pacientes atingiram resposta completa. É um número muito alto, muito acima do que a gente costuma ver só com quimioterapia. E como eu já falei para vocês, mesmo em primeira linha, a gente já tem estudos, pembro-AVD, com resultados muito impressionantes, praticamente todos os pacientes sendo curados nesse cenário. Então, obviamente, a imunoterapia é muito importante, a gente ainda está estudando o potencial dela, quais são as combinações melhores, onde ela se encaixa melhor, mas não deixa de ser uma excelente resposta para você, paciente que está tratando linfoma de Hodgkin. Se você está na primeira linha, muito provavelmente você não precisa dela, mas saiba que você tem aí uma carta na manga muito boa, caso seja necessário. Se você está em linhas mais posteriores, saiba que você tem a chance de receber uma terapia muito eficaz e que essa terapia pode, inclusive, levar à cura do seu linfoma sem que a gente precise fazer outras coisas, tá?
Mas, como toda terapia, existem efeitos colaterais. É importante vocês saberem os efeitos colaterais da imunoterapia para vocês não se preocuparem demasiadamente, mas também para vocês ficarem atentos aos sintomas que a gente pode ter com a imunoterapia. Então, como eu falei para vocês, quando a gente está fazendo a imunoterapia, a gente está potencializando a nossa resposta imunológica. E o efeito colateral principal que a gente pode ter são fenômenos autoimunes, ou seja, a gente potencializa tanto a imunidade que ela pode eventualmente atacar tecidos saudáveis, tá? Isso geralmente é incomum. O efeito principal desses fenômenos autoimunes seria hipotiroidismo, ou seja, uma tiroidite autoimune, mas é importante ficar atento para alguns eventos adversos, alguns efeitos colaterais. Então, pode ocorrer uma pneumonite, uma inflamação do pulmão autoimune. Então, se você está utilizando essa terapia, começa a ter febre, tosse, falta de ar, você precisa informar o seu médico. Mesma coisa, pode ocorrer uma colite. Então, se você começa a ter diarreia, que não está melhorando, às vezes até com sangue, é importante você falar para o seu médico. Aí a gente tem outros efeitos colaterais que geralmente a gente vê pelos exames de sangue que a gente acaba fazendo. Mas, de novo, é muito importante saber que isso é uma raridade. A gente está falando aí não mais que 10, 15% dos pacientes tendo esses efeitos autoimunes mais sérios, né? Então, converse com o seu médico, esteja atento a esses sintomas, mesmo quando eles surgem. A gente geralmente trata com corticoide e pode retornar à terapia, então isso não necessariamente significa que você não que você precise parar a terapia, e obviamente é uma terapia extremamente eficaz e que vai beneficiar grande parte dos pacientes com linfoma de Hodgkin.